A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 4 do terceiro trimestre do ano de 2022, que tem por título A Sutileza da Normalização do Divórcio. Hoje nós sabemos que o divórcio está sendo comum nos dias atuais. E Deus, Ele ama a família unida. Ele fez a família para permanecer unida. Hoje nós estudaremos um pouquinho mais da sutileza que Satanás tem usado para destruir, para derrubar a sua igreja. Essa sutileza da normalização do divórcio. O texto áureo que se encontra em Mateus 19, 6 nos diz: assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus, Ele fez o casamento para que somente a morte separe. Porém, o inimigo, ele tenta de todas as formas a destruir a família. Destruindo a família, vai atingir a igreja, vai atingir a sociedade. Destruir uma família que Deus construiu, que Deus constituiu para que pudesse servir ao Senhor. A verdade prática, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, um homem e uma mulher. Monogâmico, somente um homem ter apenas uma mulher e a mulher ter apenas um homem. E indissolúvel, somente a morte que separe. Então, nessa lição nós vamos falar um pouco sobre o divórcio, né? Quando ele é permitido por Deus. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido, o casamento é acabado, a união acaba-se com o divórcio. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura desse casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Nesta lição de hoje nós veremos quando é que pode o cônjuge divorciado se casar novamente. Na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício, né, para a vida toda. O homem ter apenas uma mulher e a mulher ter apenas um homem. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Em Malaquias 2,16. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão. Deuteronômio 24, de 1 a 4. O texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas, que interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Fica claro também que após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que nesse caso ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância,
O seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. No contexto de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para a vida toda. Mateus 19, versículo 4 ao 6. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus. Mateus 19, 7 ao 9. Para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés ou coisa indecente, de acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas fora do casamento. Isso significa adulterar. Mateus 5, 32, João 8, 3, Mateus 5, 27, Romanos 13, versículo 9. No contexto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras, que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Simplificando aqui, somente o adultério pode, com isso, a pessoa pode se divorciar e poder casar com outro ou com outra. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem o direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. Outra razão, a não ser o adultério, não. As Assembleias de Deus não reconhecem a legitimidade de um novo casamento, a não ser quando acontece o adultério. E a pessoa traída tem o direito a um novo casamento. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Deus fez esse casamento, fez o casamento, fez o homem, mas a mulher, o casamento para os dois ficarem juntos, ser apenas uma carne, seguir o mesmo caminho. O mesmo caminho de servir ao Senhor, construir a família servindo ao Senhor. Deus fez o casamento para que a morte que separe, somente para a morte separe. Deus ama a família, Deus ama o casamento. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e a casamentos mistos, quando um crente era convertido ao evangelho e outro não. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha a se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. No caso de casamento misto, um sendo crente, o outro não, Paulo diz que se o cônjuge descrente
abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. Isto é, ela estaria livre para um novo casamento. Poderia se casar com uma outra pessoa. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeito à servidão significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Contudo, somente no caso de um abandono, partir do cônjuge descrente. Se o cônjuge não crente abandonar o cônjuge crente, esse abandonado tem direito a um novo casamento. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício para toda a vida e que cada cônjuge seja único até que a morte os separe. Mas tem o caso, do adultério, que a pessoa que foi traída tem o direito a um novo casamento. A sutileza da normalização do divórcio. Hoje, atualmente, o divórcio está sendo uma coisa comum. Hoje se divorcia por qualquer coisa, não somente por adultério, quando uma pessoa adultera, um dos cônjuges. Hoje, basta dizer que cansou, que não quer mais aquela vida de casado, estão se separando, estão banalizando. O divórcio atualmente está sendo um ato normal. Um normal lá para fora. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes quisesse. Quantas vezes quiser divorciar, quantas vezes quiser poderá se casar novamente. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e de um novo casamento. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal. Contudo, a Escritura define o seu aspecto moral. Mateus 19, 4-6. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo lá fora, mas para a igreja não. E que conta com um amparo, tem um amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? O cristão pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Malaquias 2,15. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço alto para se pagar.
aqueles que arriscam a desobedecer a palavra de Deus, forçosamente terminam machucados. A pessoa do divorciado. Agora nós vamos ver como a igreja procede com o divorciado, a pessoa que já se divorciou, que está na igreja. O divorciado ou divorciada, a pessoa divorciada, e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isto é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados nesse relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e também um acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. A igreja, o pastor, deve ter cuidados com as pessoas divorciadas que estão na igreja, congregando, lutando ali para servir ao Senhor. Que sabemos que não é fácil a separação, né? Tanto o casal sofre, como os filhos também sofrem com a separação dos pais. E a pessoa fica traumatizada, precisando de ajuda, precisando de aconselhamento e também um acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. É bom que a pessoa passe, né, a cuidar também do seu psicológico. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com esta questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são razões bíblicas, né? Não é por causa do adultério. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus, alguém que precisa também de ajuda para continuar servindo ao Senhor, continuar de pé. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. É preciso estar sempre estudando a Bíblia, sabendo o que se pode, o que não pode fazer, sabendo se diferenciar o erro do certo, o certo do errado, o errado do certo. É preciso estudar as Escrituras, pedir orientação a Deus, para que possamos seguir uma vida fiel. É preciso cuidar das pessoas divorciadas, pessoas que estão na igreja lutando para permanecer em pé, dando-lhe um auxílio espiritual e também psicológico. E também o ensino como a pessoa deve proceder na igreja. Estudos, a igreja sempre tem estudos bíblicos ensinando, orientando, aconselhando. É preciso, crente, estar sempre reunindo
nesses estudos. Temos as escolas dominical, temos estudos bíblicos. Então, é com a palavra de Deus que nós aprendemos como proceder em tais situação que a gente se encontra. A conclusão, vimos nessa lição o divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergar o divórcio com normalidade. Esta é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, é devido nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um. Que nós possamos continuar estudando, meditando na palavra de Deus, para que a gente possa estar sempre atento aos ataques do inimigo. O inimigo tenta de toda forma derrubar a igreja, derrubar o crente, tirar o crente da presença do Senhor. E nesse trimestre nós estamos estudando a cada semana sutilezas que o inimigo tem usado. E nessa semana foi a do divórcio. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que nós possamos continuar lutando, uns ajudando os outros e nós caminhando. Fiquem com Jesus.